Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberás e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e vinha a Belém. Saiu ao encontro anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente este perante o Senhor ser ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Amém, queridos amados da palavra do Senhor. O texto sagrado que nós acabamos de ler hoje, diante dessa manhã, está falando a respeito da história de Samuel, de Saul e de Davi. Quando nós olhamos diante da história de Samuel, a Bíblia diz que a sua mãe, o Senhor tinha encerrado a sua madre. E por encerrar a sua madre, a sua mãe tinha o costume de orar ao Senhor. E por ela ir orar ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, falando que se o Senhor desse ela um filho varão, sobre a sua cabeça não ia passar navalha, e ele ia ser do Senhor. E a Bíblia diz que agora Ana, ela passa a gerar. O pai de Samuel era o Cana, e ele tinha duas mulheres diante daquela época, que era Ana e era Penina. Mas Penina atormentava Ana. Mas quanto mais Penina atormentava Ana, mais Ana ia orar ao Senhor, pedindo aquilo que estava precisando diante da tua santa presença. E a Bíblia diz que agora vai vir Samuel. E a Bíblia diz que antes que a luz do templo se apagasse, o Senhor levantou Samuel como profeta. E Samuel agora, ele começa a ir contra a casa de Eli, a qual era o sacerdote. Mas o que vai me chamar a atenção